Bom, pessoal, eu sou o Fernando Manhães e neste vídeo eu vou falar sobre o Certificado de Operações Estruturadas, o COE. Eu vou mostrar uma aplicação real que eu vou fazer no Certificado de Operações Estruturadas para você ver como é simples fazer esse tipo de investimento, para você entender a sistemática. Tá? Não é nenhuma recomendação de investimento, até porque eu não sou analista de investimento e não tenho essa certificação, mas eu, como especialista em investimento e educador financeiro, eu quero te explicar e te ensinar os diversos tipos de investimento para que você possa escolher aquilo que melhor se encaixa ao seu perfil e ao seu objetivo. Bom, primeiramente vamos entender um pouco mais sobre o certificado de operações estruturadas. Então é um instrumento de diversificação que vai dar acesso a ativos e a mercados, inclusive no exterior, com a possibilidade de proteção do valor principal. E depois eu vou explicar mais sobre isso. Investindo, e você pode obter bons retornos com a combinação de elementos de renda fixa e renda variável. E aí eu trouxe aqui 5 características. Então a primeira dela ali, quanto ao vencimento. Então os COE têm prazos de início e término pré-determinado, sendo ideal para investidores que podem abrir mão de uma liquidez imediata, já que na maioria dos casos você precisa esperar até o vencimento. Segunda característica, no tocante ao valor de aporte, de um modo geral, o COE tem um valor mínimo para você investir e esse valor mínimo ele costuma variar entre as instituições e entre as corretoras. Terceira característica, retornos atrelados ao indexador local ou internacional. Então, eles podem ser locais, como juros e inflação, ou internacional, como índice de ações de bolsa americana, por exemplo. O quarto, a previsão de cenários de ganhos e perdas antes da aplicação. Então, os certificados oferecem uma previsibilidade quanto aos ganhos e às perdas. Então, a maioria dos COEs no Brasil são de capital protegido, ou seja, ao final da operação o investidor recebe pelo menos o capital que ele aplicou na operação. O COE atende a diferentes perfis de investidores, sendo adequado a diversos tipos de investidores, e o COE não tem, aí é um ponto importante que você tem que levar em consideração, o COE não tem a cobertura do fundo garantidor de crédito, e a tributação segue a tabela regressiva do imposto de renda. Nós vamos ver aqui agora as vantagens e as desvantagens do COE. Então, aqui como vantagens, nós temos aqui a possibilidade de investir no exterior, como eu já falei anteriormente, então isso traz uma diversificação, a possibilidade de você investir em mercados mais fortes e fugir do risco Brasil. Temos também a possibilidade de ganhar de forma alavancada, não tem custo de manutenção, não incide taxa de administração, de performance ou de custódia e não sofre incidência do Come Cotas durante o período de aplicação. Então, o imposto de renda ele é pago só lá na saída, só por ocasião do resgate. Isso faz uma diferença muito grande no longo prazo, porque você aproveita de uma forma mais eficiente do poder dos juros compostos. Então, a não cobrança dessas diversas taxas aumenta a atratividade e a lucratividade, principalmente para aqueles certificados com prazos mais longos. E aí as desvantagens, então nós temos aqui, não tem cobertura do fundo garantidor de crédito, porém são emitidos por bancos de primeira linha e com baixo risco de crédito, então é importante escolher bons bancos e não aplicar uma porcentagem muito grande do seu patrimônio nesse tipo de investimento. Então a recomendação é que você aplique aí não mais do que 10%. Segunda desvantagem é a baixa liquidez, sendo muito difícil o resgate antes da desmontagem da estrutura. Então, exige um certo planejamento, porque você vai precisar, na maioria dos casos, esperar todo aquele prazo até o vencimento da aplicação, e os prazos geralmente aí são em torno de 3 a 5 anos. Agora, como é que funciona o COE? Então, nós vamos ver aqui, tá? Que o banco emissor ele investe parte da aplicação em uma operação pré-fixada. E essa operação pré-fixada é aquilo que vai garantir que ao final do período, né, de duração da estrutura,
o valor total investido inicialmente. A diferença daquilo que ele não aplicou inicialmente em renda fixa, ele vai utilizar para aplicar principalmente em operações estruturadas com derivativos, visando rendimentos mais significativos de forma alavancada. Tá? Então nós temos aqui um exemplo. Tá? Então a pessoa, por exemplo, aplicou 100 mil, né? Aplicação inicial. Desses 100 mil, o banco investiu 75 mil numa operação de renda fixa, já sabendo que esse valor lá no final do prazo vai chegar aos 100 mil reais, e essa diferença de 25 mil reais ele pode investir em operações de maior risco, em derivativos, e assim aumentar o potencial de ganho. Se essa operação de derivativos não der certo, a pessoa vai tirar lá no final, vai receber lá no final do prazo o mesmo valor inicial que ela investiu. Então as aplicações em derivativos são feitas com juros do capital que está em renda fixa, por isso que há o capital protegido, ou no momento do aporte é feito o cálculo de quanto é necessário para chegar lá ao final do prazo com o capital inicial. E o que sobrar é usado aí nos investimentos mais agressivos. Tá? Então, na maioria dos tipos de COI, especialmente os negociados no mercado brasileiro, o investidor ele recebe no vencimento da operação o capital inicial investido, e se a operação der certo, ele recebe também os rendimentos das operações estruturadas. E aí nós temos aqui os tipos de COI. Tá? Então existem diferentes modalidades, mas dentro de duas categorias principais, que são os autocallables e os COIs de participação. Tá? Então o primeiro tipo, os autocallables, é caracterizado pelo aumento de cupom fixo e condicionado em datas de observação previamente definidas. E aí nós temos aqui as principais modalidades: semestrais, trimestrais, bimestrais, diários, express, snowball. Esse autocall, como é que funciona? Ele surge como uma boa opção para investidores que querem giro na carteira, tá? Com viés aí de mais curto prazo, focando em um cenário específico. Esse tipo de call é de natureza mais especulativa e é recomendado a investidores com maior tolerância ao risco. Então, no tipo de autocallable, existem janelas de observação, né, que possibilitam, antes do vencimento final lá da estrutura, ocorrer o resgate daquela aplicação quando atendidos nessa janela de observação alguns pré-requisitos, e tudo isso daí é bem explicadinho lá por ocasião da documentação. Tá? Depois, quando eu for mostrar aqui a aplicação, vocês vão ver. O segundo tipo é o COI de participação, que são mais utilizados para dar exposição a índices ou fundos, sendo os principais tipos de alta alavancada, taxa fixa mais alta, jump note e etc. Então são mais interessantes para viés de longo prazo, porque eles vão ficar até lá o vencimento, com foco menos especulativo e para perfis principalmente aí mais conservadores. Então não se preocupe com essa variedade de modalidades. Cada COI disponibiliza um material publicitário e um documento de informação essenciais que explica no detalhe como é que funciona cada investimento, tá ok? Então vamos lá, eu vou te mostrar essa aplicação utilizando duas corretoras. Numa eu vou fazer a aplicação real e na outra eu vou mostrar os passos para que você tenha duas referências. Tá? E aquela corretora que você optar por abrir a sua conta, provavelmente vai ser muito semelhante à sistemática do investimento. Bom, então primeiro eu vou mostrar aqui pela XP Investimentos. Vai acessar a sua conta. Vai abrir essa tela. Você vai lá em produtos, COI. Vai ter essa tela aqui. Algumas recomendações para você de alguns COIs sugeridos. Aí você desce mais. E aí aqui vão ter os COIs disponíveis. Tá? Então são várias opções. Aqui você pode classificar por ações brasileiras, ações internacionais. Então, como eu falei, é uma oportunidade de você investir em aplicações lá do exterior. Tem aqui as estruturas autocallable, que é aquela em que durante o período de vigência, dependendo de alguns requisitos, a estrutura ela é desmontada, e o COI de participação, que é aquele que você recebe o seu investimento apenas lá por ocasião do vencimento.
tá? A liquidez é bem reduzida. E os prazos que vão de 42 meses até 70 meses. Então aqui, ó, as várias opções, tá? Vamos ver aqui um COI de saúde. Tem esse daqui, ó, é um COI de saúde digital, taxa fixa mais a alta. Então um COI de participação, 100% capital protegido. A gente clica aqui em Saiba Mais. Vai abrir essa tela aqui explicando um pouco mais sobre o COI. Período de reserva, data de início, a classe do COI internacional, o risco do crédito, que é do banco emissor, mas a gente observa aqui que a classificação desse banco é AAA, então é uma boa classificação de risco, mas lembrando que ele não é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então é importante a gente se atentar nessa classificação. E aí aqui tem o material publicitário e o racional de investimento. Então aqui no material publicitário vem explicando com mais detalhes o COI, falando das vantagens, como que ele funciona, se cair, se subir, o que vai acontecer com o seu investimento. E aí aqui vem o ativo subjacente, que é aquele que ele utiliza como referência para fazer ali o cálculo do seu retorno. Tá? Então aqui novamente as características do COI, aplicação mínima de R$5.000, duração de 5 anos e 6 meses. Imposto de renda, ele é regressivo. E aí essa parte aqui que eu acho interessante, que mostra aqui, ó, qual que vai ser a rentabilidade. Então, de 16,5 a 23,5, tá? Esse valor vai ser definido somente por ocasião do início do COI, mas vamos considerar de forma hipotética 20%, tá? Que está entre essa faixa aqui. Então, observe aqui, ó, se aquele ativo subjacente que eu mostrei lá em cima, daquele fundo, se ele cair menos 10, menos 30, menos 50, eu recebo os 20%. E se ele subir, eu recebo o que ele subiu e mais os 20%. Então é um bom investimento, eu clico aqui em investir, venho aqui, eu coloco o valor, aqui vai aparecer novamente aqui os detalhes, o resumo do COI, coloco o valor a partir de 5.000, então aqui ó, R$6.000, venho aqui, coloco a minha assinatura eletrônica, declaro que li, que todos, vou ler os documentos e vou declarar aqui que li, vou marcar aqui como lido. Eu já li anteriormente, né? Coloco aqui em reservar, clique em reservar. E aí aqui, ó, reserva do COI realizada com sucesso. Então o investimento foi concluído, então a reserva foi feita hoje. E aí eu vou realizar investimento em mais um, e dessa vez no autocallable. Então a gente vem aqui, e aí tem essas opções aqui de autocallable. Esse aqui de pagamento digital parece interessante, 66 meses, eu coloco aqui em Saiba Mais. Então, estou dando mais um exemplo aqui de investimento. Então, aqui ó, alguns detalhes sobre ele. Internacional, a classificação dele é AA. Vem aqui, ó, material publicitário. Então, os ativos, as vantagens aqui do COI, como que ele funciona. Os ativos subjacentes, que são aqueles ali. E os cupons semestrais. Então, no autocallable ele tem um cupom semestral. De acordo com a janela de 6 em 6 meses, eu vou receber esses cupons aqui, que vai ser definido o valor exato por ocasião do início do COI. O racional de investimento, que é esse outro documento, ele serve para você entender o porquê daquele investimento. Coloca ali investir, vem aqui o valor mínimo aqui de R$5.000, vou colocar aqui R$6.000, coloca a minha assinatura eletrônica. Leio o termo de risco e o DIE e faço a reserva desse COI também. Bom, agora eu vou mostrar aqui rapidamente pela corretora da Modal Mais. Então quem vai abrir essa página aqui para vocês, você vem aqui, ó, investir, COI. Vai aparecer aqui as opções, ó. Então vocês podem ver que nessa corretora aqui tem menos opções do que lá na outra. Mas também tem aqui, ó, COIs com aplicação mínima a partir de R$1.000. E aí tem então essas opções aqui, as datas de vencimento, o período limite da reserva e aí os detalhes
de cada um dos COIs. Então a gente clica aqui, por exemplo, ó, os documentos para você acessar, se aprofundar e ler antes de investir. E aí você vem aqui, clica aqui, ó, faça reserva, digita aqui o valor a partir de R$1.000, aceita os termos depois de ter lido, continua e coloca a senha, tá ok? E aí assim eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre COI e como investir. Ok, pessoal? Boa sorte para vocês.